Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e só posso agradecer a vocês pela moral. Os dois últimos vídeos, o vídeo de ontem, sábado, e o vídeo de sexta, cada um batendo aí 10 mil views, 10 mil visualizações, né? Até o momento que eu tô gravando esse vídeo agora de domingo, dia de jogo do Fogão. Então, chega de papo e vamos às notícias do Fogão. Galera, o Botafogo, né, o camisa 7 do Botafogo, chegou ontem à expressiva marca de 55 mil sócios torcedores. Que maravilha! A gente lembra que há pouquinho tempo atrás o Botafogo atingiu 50 mil, né? Era uma meta do Botafogo já há muito tempo e agora chegamos em 11 dias, na verdade, chegamos a mais de 5 mil adesões. Lembrando que o Vasco da Gama, que está à frente do Botafogo, mas por pouco tempo, tá com 56 mil. Então, logo, logo, tenho certeza, vamos ultrapassar o Vasco, que é hoje o 8º colocado. Então, o Botafogo está em 9º, certamente vamos passar o Vasco, que não vive boa fase, porém, contaremos com o Vasco hoje. Daqui a pouco eu falo disso, no jogo contra o Grêmio. Mas parabéns aí pro Camisa 7. É a torcida do Fogão, claro, vivenciando esse grande momento do time em campo e entendendo que o Camisa 7 traz o benefício nos ingressos. Se você é Camisa 7, você tem direito a ingressos muito mais acessíveis para acompanhar o time agora nesse finalzinho, né? Finalzinho de primeiro turno e daqui a pouco o segundo turno inteiro, né? Torcida alvinegra. Galera, eu sei que tem gente ainda com receio, né? São anos aí que a gente está nessa fila, né, digamos assim, do Brasileirão desde 95, mas se você ainda está, por alguma razão, né, acompanhando só de casa, né, e você, claro, tem possibilidade de ir ao Newton Santos, faça o seu plano de sócio e compareça ao Newton Santos. É uma festa linda, é uma festa familiar, né, família Botafogo, e está cada vez mais gostoso estar presente no Newton Santos. Pessoal, falando em família, né? A família Eagle Holding, né? Eagle Football, do John Textor, eu falei no vídeo aqui de ontem que teria esse amistoso, né, entre duas equipes que fazem parte. Assim como o Botafogo jogou, vocês lembram, em dezembro do ano passado, contra o Crystal Palace, foi a vez agora da equipe francesa do Lyon jogar um amistoso, né, lá na casa do Crystal Palace, clube do sul de Londres, né? E o jogo foi bem fraquinho, tá? Eu não acompanhei todo, não, mas foi um jogo ali num ritmo bem devagar, né? E o Crystal Palace acabou vencendo por 2-0. Ó, o Fogão empatou lá, né? Segurou 0-0. E eu acho que o Botafogo atual poderia sim vencer o Crystal Palace, né? A gente está tão embalado aí que eu acho que se pegasse hoje, né, o Botafogo, lembrando que aquele do ano passado tinha acabado de perder a vaga na Libertadores, né, na última rodada do Brasileirão, jogo que fez lá contra o Atlético Paranaense, e era uma equipe não tão forte como a atual, né? Acho que a atual faria um jogo muito melhor contra o Crystal Palace. Fato é que o Lyon, achei o Lyon muito fraco, e o mais incrível é que o nosso Jefinho é reserva nesse time do Lyon. Ele entrou ali no segundo tempo, não teve tempo muito de ter uma chance ali na área e tal, não conseguiu chegar na bola. Então, assim, o Jefinho marcou presença lá. E, como eu já falei, quem estava na arquibancada assistindo tudo, né, era o John Textor e o Matheus Nascimento, né? O Matheus França também, do nosso rival, estava por lá, foi apresentado, é a nova contratação do Crystal Palace, né? O Matheus França, que é um atacante de 20 anos e que custou 20 milhões de euros para os cofres do Crystal Palace, isso aí dá cerca de 108 milhões de reais, tá? Ele que tem 19 anos. Voltando ao Matheus Nascimento, parece que ele está dando ali um giro pela Europa com o Textor, e o Textor já tinha prometido, né, que ia cuidar, né, tem um projeto de carreira para o Matheus Nascimento. Então o Matheus Nascimento está dando esse giro lá, observando não só o Crystal Palace, como o próprio Lyon, né? Talvez o destino dele seja uma dessas duas equipes, ou seja, ficaria ainda dentro da Eagle Holding, beleza?
E pra gente, daqui a pouco, calma, gente, daqui a pouco eu volto pro Botafogo. É que vamos aproveitar esse giro pela Europa para falar do RWD Molenbeek, né? A equipe belga, também da Eagle Holding, que ontem venceu a sua primeira partida sob o comando do nosso querido, amado Cláudio Caçapa. A gente torce demais por ele. O Cláudio Caçapa finalmente teve a sua primeira vitória, uma vitória de virada, tá? 2-1 fora de casa, valendo pela segunda rodada da primeira divisão daquele país, tá? E fazendo esse recorte também de Botafogo, vocês lembram do zagueiro Klaus? Pois é, o zagueiro Klaus atuou nessa partida, então um ex-botafoguense aí em ação na equipe de Cláudio Caçapa. Desejamos tudo de bom para o Caçapa nessa fase agora, como treinador mesmo, né? Ele estava como interino no Botafogo, foi a primeira experiência dele à frente de uma equipe, foi muito bem aqui no Fogão e agora ganhou essa oportunidade lá na Bélgica. Galera, ainda falando de Europa, a notícia que caiu meio com uma bomba ontem, né? Nas redes sociais, a torcida do Botafogo ficou extremamente preocupada, mas eu quero explicar para vocês que não é motivo de preocupação, tá? Eu acho até pelo contrário, é um bom sinal dos novos tempos que o Botafogo vive, tá? Vamos lá, o jornal catalão, tá? Da Espanha, naturalmente, Mundo Deportivo, revelou um interesse, né, da superpotência que é o Barcelona pelo nosso Matias Segovia, o nosso xodó popular Segovinha. Isso mesmo, o Barça estaria interessado no jogador. E segundo essa matéria, não é um interesse de agora. O Barcelona já vem monitorando, assim como o scout do Botafogo, né, disse que acompanhava o Segovinha, ó, há anos. A matéria revela que o Barcelona também acompanha o jovem talento paraguaio, né, já está no radar do Barcelona há muitos anos, especialmente desde o Mundial Sub-17, tá, da categoria Sub-17, que aconteceu no Brasil e que o Paraguai foi bem, chegou às quartas de final, inclusive eliminando a Argentina, tá? E o Segovinha fazia parte dessa equipe. Segundo essa matéria do Mundo Deportivo, o Barcelona acompanha, tá? E espera uma evolução técnica e física do jogador. A parte técnica, galera, eu sei que muita gente ficou assim, pô, mas parte técnica, o jogador joga demais, drible fácil, tão difícil a gente ver um jogador hoje em dia, né, que faz o 1 contra 1 tão bem como faz o Segovinha. Só que eu acho que essa parte técnica inclui também, aqui um achismo meu, né, a parte de conclusão a gol, né? O Segovinha ainda falta um pouco ter até essa confiança de chutar mais a gol, né? Agora, ninguém duvida que ele está estraçalhando e muda jogos, já mudou vários jogos do Botafogo, né? Justamente quebrando linhas, né? O jogador quebra linhas justamente por ter, né, essa qualidade no drible e nas assistências, né? O Segovinha, olha, pelo Botafogo ele tem 15 jogos e 2 assistências, mas os números às vezes são até frios, né? A gente sabe da importância do Segovinha, né? Hoje, por exemplo, ele certamente é um 12º jogador, deve entrar no segundo tempo contra o Cruzeiro lá no Mineirão, né? E Mineirão sempre é aquele campo, tudo bem que o gramado tá horrível, né? Mas é um campo que dá espaço para um jogador como o Segovinha e ele vira um terror mesmo das defesas. Quer um exemplo melhor? Esse último jogo do Botafogo contra o Guarani, né? Ex-equipe do Segovinha, ele entrou ali no segundo tempo e mudou completamente, junto com o Tiquinho, o panorama da partida. Enfim, Barcelona interessado no Segovinha. Carlos, é motivo de desespero? Não, não é motivo de desespero. Inclusive o TF ontem lançou a informação de que a multa rescisória do jogador é de 100 milhões de euros, tá? Que daria em reais aí mais de 500 milhões de reais. Quer dizer, uma multa gigantesca, né? Inversamente proporcional ao tamanho, à estatura do Segovinha. O Segovinha que tem contrato até o final de 2026 com o Botafogo. Então, o que acontece? O Barcelona não vai chegar... Primeiro que não vai pagar 100 milhões de euros pelo Segovinha, né? Eu acabei de comentar que o Matheus França, só para fazer ali um comparativo, né, custou 20 milhões de euros
para o Crystal Palace, tá? Então, o Barcelona não vai chegar e pagar 100 milhões de euros pelo Segovinha. Essa multa rescisória, ela dá uma tranquilidade de que não vai chegar alguém ali com qualquer dinheirinho, como era antigamente, e tirar um jogador dessa importância do Botafogo. Significa que o scout do Botafogo, né, tá ali fazendo um trabalho excepcional, já falamos disso aqui antes, né? Detectou a mesma coisa que o Barcelona já tinha detectado, né? Acho que o do Botafogo acompanhava até mais tempo do que desde a Sub-17. E o Botafogo foi vivo, foi na frente, agiu rápido, adquiriu o jogador por um valor extremamente baixo, né? E que pode potencializar lá na frente, não é agora, não é ano que vem, lá na frente, uma grande venda para os cofres do clube, tá? E essa venda não é um dinheiro que vai só para o bolso do Textor, não, um dinheiro que será reinvestido no próprio clube. Então, assim, o Segovinha hoje é um grande ativo do Botafogo. Vamos lembrar que ele não é ainda nem um titular do Botafogo, né? É um 12º jogador, como eu falei, mas é um jogador de um potencial incrível e que sim, está passando por uma evolução técnica e física, né? A hora que o Segovinha tiver chutando mais a gol, marcando gols, né? Ainda não marcou um gol, vai marcar já já, quem sabe hoje, com a camisa alvinegra, né? E, óbvio, é um jogador que precisa ganhar força muscular. Dito isso, importante destacar que o Segovinha, mesmo sendo um jogador, né, de baixa estatura, como eu falei, ele não é um jogador cai-cai, não é um jogador que franzino, digamos assim, né? Aquele que o cara encosta, o marcador encosta e ele vai ao chão. Não, ele é um jogador que tem mais essa qualidade, né? Então muita gente, quando vê ele assim, né? Teve uma amiga minha que comentou assim: bom, fui ver o Botafogo Curitiba e o Segovinha parece uma criança no meio de adultos. De fato, né? Mas a gente tem que lembrar que também o Botafogo tem jogadores de uma ótima estatura. Marlon Freitas é alto, Tiquinho nem se fala, o Botafogo tem, né, os jogadores altos, né? Então acaba dando uma discrepância ali, mas vocês percebem que o scout do Botafogo foi além da questão só da estatura. O Segovinha é pequeno, é baixo, mas é um jogador de um futuro incrível. E é isso, pessoal. Basicamente, não é para a gente se assustar com o interesse do Barcelona, é simplesmente ver que hoje o Botafogo está num momento totalmente diferente, em que sim, grandes clubes da Europa, né, um Real Madrid também, um Manchester United, um City, poderão vir buscar jogadores futuramente no Botafogo. Acostumem-se com isso, mas ninguém vai sair pelo preço, né, de banana. Não, o Botafogo vai, se acontecer isso, né, futuramente, o Botafogo vai botar um dinheiro forte no bolso, isso que importa, tá? Mas queremos ainda que o Segovinha dê muito futebol ainda para o nosso fogão. Galera, vamos falar um pouco da rodada que começou ontem, né? O Internacional, que é o nosso adversário da próxima rodada, sábado que vem, 9 da noite, aquele horário Sport TV, 4K lá. O Inter, né, empatou ontem no apagar das luzes, né, contra o Corinthians. Foi 2-2 o jogo, e o que diz respeito a gente é que não terá dois jogadores que foram suspensos, né, por suspensão. O Johnny, tá? O volante Johnny, que recebeu o terceiro amarelo ontem, e o meia Carlos de Pena, que foi expulso, tá? Então, já são aí ausências do Colorado para o jogo contra o Fogão, né? Um jogo que a gente vai ter que ter, a gente vai falar durante a semana, muita atenção, porque inclusive perdemos ano passado para o Inter jogando em casa, né? Depois daquele jogo épico lá do Beira-Rio que a gente ganhou, a gente deu esse mole, e é um jogo que o Botafogo nem merecia, né, ter perdido no Newton Santos. Então depois a gente fala, durante a semana falaremos de Internacional. Galera, um jogo que o resultado foi sensacional pra gente ontem foi a vitória do Fluminense no Maracanã sobre o Palmeiras, tá? Tudo bem, esse resultado do Fluminense agora foi o G4, mas segurou o Palmeiras, né? Atual campeão do Brasileirão. As duas equipes pouparam jogadores aí, porque vão ter compromissos no meio de semana, e de qualquer maneira, o Fluminense chegou a abrir 2-0, depois o Palmeiras diminuiu,
2-1, tá? E a classificação de momento ficou assim: Botafogo 43 pontos, né? Temos 14 vitórias, é vitória pra caramba. Quem sabe hoje chegaremos à 15ª. Com isso a gente iria a 46 pontos e poderia abrir até 15 pontos de uma patota que vem atrás, tá? Que tá com 31. Vou explicar isso agora. O Flamengo tem 31 e vai a Cuiabá, né? Jogar com Cuiabá. O Flamengo tem 9 vitórias. Olha só, o Botafogo tem 14, o Flamengo tem 9. Quem está em segundo ali em número de vitórias. Então, vamos imaginar a rodada perfeita. O Botafogo ganha, vai a 46. Flamengo fica nos 31, caso perca para o Cuiabá. O Fluminense, com a vitória de ontem, foi a 31. Perde no critério ali de saldo, tá? Para o Flamengo. Então, está em terceiro hoje o Fluminense. E em quarto está o Palmeiras também com 31, tá? Só que 8 vitórias, uma vitória a menos. Então, o panorama é esse. O Botafogo hoje ganhando pode ir a 46 e ficar Flamengo, Fluminense e Palmeiras com 31, caso o Flamengo perca o jogo, né? Seria o cenário ideal. E depois veio o Grêmio com 30, lembrando que o Grêmio ainda tem um jogo a menos. E o Grêmio é o jogo da Globo, né? Às 4 da tarde, em São Januário contra o Vasco. O Grêmio tem 30 pontos e 9 vitórias, tá? Então, um empatezinho que seja, deixa o Grêmio nessa ali prateleira dos 31 pontos, aí vão ficar 4 equipes com 31 pontos, né? E se Deus quiser, o Botafogo chegando a 46, eu acredito que seja possível, né? No Cruzeiro, é uma equipe que é sempre chata, a gente sabe que é muito difícil de enfrentar, especialmente lá no Mineirão. Porém, esse ano o Cruzeiro não está bem em casa, tem tido até resultados melhores fora de casa. Contando todos os jogos, né, Campeonato Mineiro, enfim, o Cruzeiro jogou 16 vezes em casa esse ano e teve 8 derrotas, quer dizer, metade dos jogos e apenas 4 vitórias, tá? A performance do Cruzeiro é bem abaixo, jogando em casa, né? De qualquer maneira, a gente sabe que eles vão vir motivados, todo mundo vai entrar motivado agora por enfrentar o líder, né? Botafogo que está há mais de 2 meses, completou agora 2 meses essa semana sem perder, né? A última derrota foi no dia 3 de junho, lá no Paraná, né? Os relacionados do Botafogo para o jogo a equipe, né? São os jogadores ali principais, com as ausências, né? Do Pires e Luiz Henrique. Luiz Henrique chegou a treinar, apareceu treinando bem, parecia que iria para o jogo, mas ficou fora dos relacionados, e esses relacionados que foram divulgados ontem também são os mesmos do jogo do meio de semana lá no Paraguai, tá? Então o Botafogo não divulgou a logística, mas talvez já faça a viagem direto, né, de Belo Horizonte para Assunção, ou virar ao Rio e aí amanhã segue. Isso aí não foi ainda divulgado, mas como são os mesmos relacionados, a gente imagina talvez que o Botafogo faça essa viagem diretamente para o Paraguai, beleza? Galera, jogo hoje 18h30, Mineirão. A polícia lá de Minas já divulgou aí um vídeo, a nova entrada da torcida do Botafogo. O Botafogo é esperado ali cerca de 4.000 torcedores. Eu já vi o Rodrigo Mancha postou um vídeo agora cedo da saída de 4 ônibus do Newton Santos, né? Enfim, galera indo em peso, invasão alvinegra a Belo Horizonte, né? A galera da Fogoró aí no caso, em 4 ônibus, né? Muito legal, muito bom. Realmente teremos, como diz o Depp, massa compacta logo mais no Mineirão, tá? E quem for ficar em casa assistir Sport TV e Premiere, vai ser narração do Luiz Carlos Júnior e comentários do Dodô, nosso Dodô, grande Dodô, tá? Ainda sobre a partida, trio de arbitragem, já tinha falado aqui, o Rafael Claus é o árbitro, né? O trio paulista para o jogo, de logo mais, e a equipe que Bruno Lage deve mandar a campo, tá? Lucas Perry, de Plácido, Adrielson, Vitor Cuesta e Marçal, Marlon Freitas, Tietê e Eduardo, e a única dúvida ali é se vai o Sauer para o jogo, né? Como ele fez contra o Curitiba, ou o Júnior Santos. Essa é basicamente a única dúvida, tá? Tiquinho Soares no comando do ataque e Vitor Sá, que voltou a jogar muito bem, tá? Essa deve ser a equipe aí do Fogão, não tem muita dúvida, né?
a equipe titular do Fogão, evidentemente só aí sem o Luiz Henrique, mas como eu disse, com o Vitor Sá muito bem no momento, e depois Segovinha durante o jogo, enfim. Galera, vai dar 20 minutos de vídeo, um ótimo domingo para todos, se vocês estão assistindo agora de manhã ou depois, enfim, é aquela ansiedade agora, jogo 18h30, então, o bom é que a gente relaxa aí com a família, né, quem puder tá com a sua família, fazer aquele almoço de domingo, curtir o domingão, né, curtir o domingão, às 4 da tarde, antes a gente já dá uma secada ali no Grêmio, né, de leve. Um domingo aí ótimo para todos, de muita paz, tempo maravilhoso na cidade maravilhosa, mas se você é botafoguense de qualquer parte do Brasil e do planeta, da mesma forma, espero que você curta aí esse domingão, mais um domingo de liderança pra gente, beleza? Tamo junto, um abraço, Fogão sempre, tô até de azul aqui, que é aquela superstição de estar com a cor do adversário. Valeu!